Vou dar continuidade ao meu vídeo gravado em 7 de novembro de 2014 que eu fiz para defender a minha colega. Não tenho nada contra Deus, mas tenho contra o uso que fazem dele. Na antiguidade, na Idade Média, se matavam mulheres de forma covarde por causa de religião. Ainda hoje, em alguns países do mundo, se torturam mulheres em nome da religião. As pessoas dizem assim: não foi da vontade de Deus eu passar no Enem quando a pessoa não estudou para o exame. Diz assim: Deus me deu esse carro, quando na verdade a pessoa trabalhou para comprar o carro. Eu penso o seguinte: rezar atrai bons fluidos. Segundo as religiões, os anjos trabalham para a pessoa conseguir aquilo que ela almeja, se eles acharem que a pessoa merece e está pronta para receber tal bênção. Mas entregar a vida à religião pode fazer a pessoa tapada, porque Deus ele só ajuda se a pessoa batalhar por aquilo que quer. E o seguinte: para que dízimo, se Deus não precisa de dízimo? Dízimo só serve para enriquecer os líderes religiosos. Tudo bem que o prédio religioso tem sua manutenção, mas o seguinte: eles pregam tanto desapego de bens materiais, no entanto tem prédio religioso que é um luxo só. E o seguinte mas qual cidadão sem consciência não gosta de bens materiais? Tudo bem que é errado você conseguir bens materiais de forma desonestas, mas quem não gostaria de ter uma Ferrari? Quem não gosta da sua casa, do seu carro? E o seguinte, outra coisa que eu noto que é o seguinte: a religião, as pessoas às vezes se escondem atrás de uma religião, mas não têm boas atitudes. Por exemplo, essas pessoas que ficavam insultando a minha colega no YouTube, elas se dizem religiosas, mas são cheias de rancor no coração e bulinavam a minha colega. A Bíblia diz que Deus é amor. Ok, se Deus é amor, então faço a seguinte pergunta: por que na Bíblia tem tanta coisa de um Deus vingativo, como por exemplo o dilúvio, Arca de Noé, que teve um monte de mortes e tudo? E o seguinte, e também, se Deus é amor, por que ele permite que todos os seres humanos, sem exceção, passem por provas? Todo mundo tem alguma infelicidade na vida, alguma coisa de ruim. Então, por exemplo, já que Deus é amor puro, ele poderia, por exemplo, tirar a maldade do coração das pessoas, colocar altruísmo nos políticos corruptos e fazer com que os políticos corruptos começassem a trabalhar pelo povo e para o povo. Ele poderia, por exemplo, desviar a bala de um assaltante, ou então o veneno de um animal para uma pessoa boa. Quando fosse atingir uma pessoa boa, impedir que isso acontecesse. Então, o seguinte: eu não tenho nada contra Deus. Eu apenas tenho algumas dúvidas sobre religião. E o seguinte, por exemplo, existe um vídeo da minha colega do YouTube que ela dá um exemplo de que
ela vai para um bosque, dá um exemplo de que ali ela poderia ser picada por um animal peçonhento. Então, sabe, mostrando que o seguinte, o bondoso Deus criou os animais peçonhentos. Com que proposta? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Isso que eu quero deixar bem claro. Eu não tenho nada contra Deus, mas estou de acordo com a minha colega do YouTube.